Começamos mais um GS Talks. Obrigada aí pela sua audiência e por acompanhar o nosso trabalho. Hoje a gente está aqui com uma visita super especial e já desejada há bastante tempo, porque a gente já vem planejando esse papo faz um tempinho. A gente está aqui hoje com a Natália Costa. Ela é responsável pela área de Connected Commerce na Kenvue, também nosso cliente. Nath, muito obrigada. Seja bem-vinda ao nosso GS Talks. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, acho que vai ser um papo super bacana. A pauta de hoje é voltada justamente para o que a Nath domina, Connected Commerce. E a gente trouxe também dois integrantes do time da GS, o Helder Oliveira, nosso CCO. Tudo bem, gente? E também o Fausto, nosso diretor de Growth Business. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o papo. O que de fato é Connected Commerce para vocês e o que isso também é para o consumidor? Eu vejo, assim, há 2 anos atrás, a gente, na Kenvue, quando eu cheguei, a gente ainda falava muito de e-commerce, né? Então, a gente falava sobre a venda no meio online. Então, começaram-se a surgir, surgiu o Amazon um pouco antes, surgiram grandes clientes indo para o online. E, basicamente, o objetivo era colocar o produto para vender no ambiente digital, depois fazer um bom conteúdo desse produto. E as coisas foram evoluindo, e daí a gente sentiu essa necessidade de criar esse Connected Commerce, que, respondendo sua pergunta, acho que nada mais é do que, efetivamente, a integração e a conexão de ponta a ponta, desde do conteúdo que está sendo gerado, o impacto que a mídia está fazendo, qual a mensagem que a marca quer passar, né, que no caso as nossas marcas querem passar, até a conversão na ponta lá no digital e também muitas vezes no offline, porque muitas coisas que a gente faz também reverberam no offline. Então, o grande objetivo é que o consumidor, né, pensando como é que isso reverbera lá na ponta para o consumidor, efetivamente, é que ele consiga ser impactado da mesma forma, em todos os touchpoints que ele tiver, ele vai conseguir ter a mesma mensagem, entender que aquela é a marca que ele está buscando, que ele está procurando. Então, acho que isso que é a grande diferença, é não só vender por vender, mas você conseguir comunicar de forma consistente com o seu consumidor em todos os formatos e touchpoints. Isso acontece de dentro para fora também, né? Porque eu acho que a gente faz um movimento de entendimento que hoje são necessárias todas essas etapas, entendimento, e voltando a falar, porque a gente falou muito, inclusive, em episódios anteriores, e faz parte do nosso dia, o termo jornada é algo que a gente não pode, de fato, esquecer, mas Sim. Como é que isso, do ponto de vista também do consumidor, ele absorve? Como é que faz sentido para ele passar a absorver isso tudo? Tem muita coisa, eu acho que envolvida aí, né, nessa questão do que é, de fato, o Connected Commerce, né? Eu acho que o ponto principal é o que a Nath comentou, né? Deixa de se enxergar só como uma vertente ali, e-commerce, né? A gente tem as áreas comerciais, a gente tem envolvimento com mídia, a gente tem envolvimento com a marca, né? Tem muita coisa ali para a gente conectar, né? E todo mundo está alinhado com o objetivo. E o objetivo principal é garantir a melhor experiência dentro dessa jornada de consumo, né? Que ela pode começar no off, ela pode começar online, né? Mas ela conclui ali na conversão de fato, né? Buscando gerar a conversão. Hoje, eu acho que diferente de anos atrás, quando muitas empresas começaram a fazer a transformação digital, né? E até então era estar presente no e-commerce, né? Pura e simplesmente, e vai muito além disso, né? A transformação digital, porque muda a operação, como você enxerga e planeja, né, toda a sua atuação em diferentes canais, diferentes varejos, né? Isso proporciona uma melhor experiência para o consumidor. Hoje, você está navegando, né, numa rede social, você está numa jornada de conversão. Porque você pode ser uma audiência ali que vem do varejo, e a gente pode gerar consideração para que você esteja ali mais conectado com aquela mensagem, aquilo que você está consumindo de conteúdo, para a gente apresentar um produto, seja um produto que você já consome, ou a gente poder ter a possibilidade de gerar um trial. Então, essa conexão, ela acontece, claro, muito dentro do universo do varejo, mas não só lá, né? Isso é uma parte do trabalho de Connected Commerce, né? A gente tem... E aí, isso é até engraçado, quando você fala de jornada é super importante, mas a gente enxerga, às vezes, muito mais como um ecossistema de consumo do que como uma jornada linear. Porque ela não é linear, né? Exato. E eu acho que, complementando isso, a gente olha os últimos dados que têm saído,
mais de 80% das jornadas, né, dos ecossistemas de compra, hoje em dia, tem começado com buscas dentro de um e-commerce. Exato. Então, a pessoa está buscando a informação dentro do e-commerce, não só dentro, antigamente, de um Google, né, de ferramentas de busca padrão. Então, pode começar numa rede social, pode começar... Então, 80% começam no e-commerce. Então, daí a grande importância do e-commerce não ser visto só como o fim, né? Mas ele, hoje em dia, ele é o meio, ele é o início, ele é tudo. Então, antigamente a gente falava, eu preciso ter um store-in-store dentro de uma loja, eu preciso ter um paredão muito bem executado, porque é lá que o consumidor vai ter contato com a minha marca. Hoje em dia, o consumidor vai ter contato com a sua marca no e-commerce. Então, assim, você precisa ter um baita de um conteúdo, você precisa ter muita informação relevante para que ele olhe e fale, bacana, esse é o novo paredão, esse é o novo store-in-store dentro da loja. Né? Se ele chegou lá para buscar uma informação, que a informação esteja lá e consiga suprir essa necessidade, né? Bem, então, e não é só informação, né? Às vezes a gente fala, né, isso pensando no que a gente comenta de loja perfeita, né? E enxerga que é legal, eu vou ter a minha store-in-store ali, minha brand store, vou colocar minha galeria de imagem, uma página de produto, coloquei minhas descrições e tá suficiente. Não, né? O produto está disponível, né? É o produto mais adequado, ou a categoria ali que a gente está trabalhando mais adequado para aquele tipo de varejo, né? A pessoa, ela tá fazendo aquela jornada, né? Buscando interagir, seja para comprar ali ou para conhecer mais sobre aquele produto, né? E ela escolhe um determinado varejo por um motivo. A gente também pensa tudo isso, né? Não é só coloca lá e vamos ver o que vai dar, né? Tem um trabalho gigantesco aí por trás, que nem sempre ele aparece, né? Mas ele é de suma importância. Né? E que não é só a mensagem, né? Mas ela é o como você quer que a sua marca apareça. Então, a gente vem falando muito, por exemplo, de jornadas de premiumização das marcas, né? Então, quando você fala até mesmo de uma marca de luxo, ou a gente estava esses dias aí num evento da Amazon falando de marcas de luxo. Então, assim, como que uma marca de luxo se posiciona dentro do e-commerce, ela não pode simplesmente colocar ali uma coisa básica mesmo que ela tenha todas as informações. Qual é o tipo de produto, qual é a composição, o que vai melhorar de linhas e etc. Mas se ele não estiver passando aquela percepção, aquela sensação de luxo que aquele produto entrega, a informação por si só, ela não é suficiente, né? Então é importante ter o todo da mensagem que você quer passar, do posicionamento que você quer dar para sua marca. Acho que assim, dando o complemento do que a Nath está falando, assim também é no alimentar. O canal alimentar, ele tem que causar aquela indulgência, aquele desejo de consumo, de, por exemplo, você ver um chocolate derretido para promover aquela vontade, não só colocar as composições, ou a pessoa buscar aquele termo específico, o que a gente chama, né, o long tail, muito mais dentro do varejo do que fora. E eu acho que tudo vai se complementar, né? É uma jornada cíclica, então ele não termina só naquele momento de conversão. A gente também trabalha uma parte interessante dessa jornada, que é a recompra. Então, como reimpactar e como fidelizar esses usuários é algo super importante, e aí a gente tem N maneiras de fazer isso, seja com programas de fidelização, seja com cupons e etc., com o varejista ou com a própria marca. E eu acho que quando a gente começa a ter esse organismo vivo, né, de descrição de produto, de imagem, ter o entendimento que aquilo é vivo e que ele tem que ser atualizado, Sim. A gente consegue ganhar um protagonismo maior com o shopper, entendeu? É a geração de valor, né, para a marca, né, de fato ali, né, como que a gente continua garantindo que a mensagem, esse posicionamento, né, ele tá ali nesse canal, nesse ambiente ali onde o shopper, o consumidor, ele tá interagindo. Você falou do canal alimentar, né, talvez seja um dos canais onde a gente vê diversos desafios, né? Porque ele não opera da mesma forma que no off. É completamente diferente, né? No off a gente sabe, né? O quanto estar no checkout, né? Aquela gôndola do checkout era super importante, né? Super caro, difícil de estar, não são todos os produtos, né? É importante estar no checkout do canal alimentar online, né? Do varejo online. É super, né? Mas é como você falou, né?
como que a gente trabalha as bases, CRM, né? Como que a gente entende a jornada e a navegação ali para a gente fazer cross de categorias, o acréscimo de cesta, né? É muito mais... Não Complexo. acho talvez complexo, mas eu acho que é desafiador, né? No sentido de que não existem parâmetros pré-definidos, né? De que, tipo, você faz isso já vai dar certo, né? Você tem que, às vezes, testar, aprender e reaplicar tudo aquilo que você entendeu. Mas o desafio é outro, né? Acho que está numa constante evolução. E a gente, junto com o varejo, a gente está aprendendo também o que fazer, né? Acho que a indústria tem ajudado o varejo também a melhorar essa experiência, né? Eu acho que essa é a grande oportunidade, né? E quando a gente pensa dentro das indústrias mesmo, né? As indústrias estão aprendendo a se digitalizar. Então, quando a gente... Tô falando pelo menos ali dentro da Kenvue, né? A gente muitas vezes fala de e-commerce, fala do canal digital, e muitas vezes a pessoa pensa como, tá bom, é ali a Amazon ou é a Raia Drogasil. Mas é o que... Exatamente o que você comentou, tem muita complexidade. A gente está falando de um canal que não é um canal, ele tem uma imensidão de subcanais ali. Se a gente for além, a gente tem o B2B, que hoje em dia no e-commerce já é um mercado maior do que o B2C. E aí você tem que ter outro tipo de conteúdo, você tem que falar com um pequeno varejista, tem que talvez ensinar ele a vender. É outra percepção, né, do que realmente importa para aquele shopper que está ali no momento, que não é o consumidor final. Então, acho que a beleza hoje, né, e beleza e dificuldade de trabalhar dentro do ambiente digital é esse. A gente precisa ter uma mega segmentação da nossa forma de atuação para cada uma dessas jornadas, que vai ser super diferente, e super diferente do que acontece no offline também. E quais são os benefícios de adotar essa visão de Connected Commerce, quando a gente fala um pouquinho aí da indústria bem bastante do seu território? Qual o benefício, falando aí, obviamente, de dentro para fora, porque vai ter o reflexo, obviamente, também para o consumidor, mas quais são os benefícios que vocês recolhem disso também? Acho que principalmente essa visão do consumidor de uma única informação e de uma única marca. Então, acho que construção de marca em todos os touchpoints. Então, acho que o que a gente via, se eu pensar 2 anos atrás, se o consumidor ele fosse impactado por uma mídia, ele estava vendo uma informação, se ele fosse no ponto de venda, ele estava vendo outra, se ele fosse no e-commerce, ele estava vendo outra, e não necessariamente as coisas eram conectadas. Então, um retail ads, por exemplo, que é essa nova onda de mídia que o varejo está implementando, a gente subia campanhas de retail ads sem nem saber o que estava acontecendo no comercial, às vezes colocando produtos que não eram os mais rentáveis, às vezes não tinha nem estoque do produto. Então, acho que essa é a grande diferença do Connected Commerce. Você precisa tanto estar se conectando com o que está acontecendo na mídia, o que está acontecendo no posicionamento de marca, o evento que às vezes a marca está fazendo, né, para fazer. Por exemplo, agora a gente lançou Listerine e Melancia. Foi uma parada na Paulista com Bruno Galhaço, etc. Mas tinha ali um cupom no e-commerce, como que conectava a loja do PDV que estava ali da Paulista, estava bem executada. Então, assim, não adianta ser só a loja, não adianta ser só o e-commerce, não adianta ser só a ativação física, né, de lançamento de um produto. Tem que ser o 360. Então, eu vejo claramente essa evolução dessa conexão que a gente está conseguindo fazer, para que, assim, eu só subo uma mídia no Retail Ads no produto que é relevante, se ele tem estoque e com uma mensagem, ou seja, 100% conectado comercial, e com uma mensagem que agregue ao que a marca está falando nos demais touchpoints, ou seja, conectado à estratégia de marketing. Então, eu preciso ser o elo aqui, eu tô com os bracinhos dados aqui e aqui, para que eu consiga construir marca e não estar falando uma outra coisa que a marca não está falando, e que eu consiga vender no fim do dia, que é o grande objetivo de todas as indústrias, né? Temos que fechar o PNL e entregar a conta no fim do dia. Exatamente. Eu acho que esse ponto é o mais interessante e talvez mais importante, né? O trabalho e a atuação de Connected Commerce, ela consegue garantir a venda. Exato. Então, a gente consegue acompanhar todo o desenvolvimento do projeto, acompanhar, né, a mídia de ponta a ponta ali, a atuação, né, e a performance do varejo de ponta a ponta, e garantir que todo aquele investimento ele traz um retorno. Exato. Isso eu acho que é o principal ponto e é o que a gente tem visto também
do quanto é importante, né, estar centrado no consumidor para proporcionar essa melhor experiência a partir do que a marca quer falar e como ela quer se conectar, mas também estar centrado em dados, para você garantir os melhores insights, Perfeito. estratégias para garantir tudo isso. Super. E é tudo um grande teste, acho que assim, né, dentro desse universo. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma audiência nova que você sabe que você pode segmentar, cada dia é um formato novo que surge. Então, o dado ele é muito relevante para que você teste, mensura, avalie o que funcionou, o que não funcionou e bora para a próxima. Então, acho que isso é a grande beleza de trabalhar dentro desse ambiente, porque é tudo mais... E às vezes a gente fala mais rápido e é ruim, porque o pessoal fala, então tranquilo, vamos subir um banner amanhã no e-commerce, né? Bota lá, qualquer coisa é só tirar se não der Botão certo. comprar, né? Não é bem assim, a gente tem o nosso fluxo, tem toda a negociação, exatamente para que tudo seja conectado. Se fosse só subir uma mídia, se fosse só subir um banner, se fosse só subir uma comunicação de CRM, é mais rápido, né? Mas se você faz isso sem saber se você está fazendo no momento onde está com a promoção no ar, se você tem o estoque, se você está conectado com o que a marca está falando, porque às vezes a marca ainda... Dia das Mães, ainda estou esperando qual que vai ser a comunicação que vai acontecer no Dia das Mães. Não adianta nada eu colocar uma outra comunicação aqui e não estar conectado uma coisa com a outra. Então, casar esses timings, acho que hoje é um dos grandes desafios que a gente tem. Porque o timing da mídia, ele não é necessariamente o timing do business. Mas cada vez mais eu acho que esse é o papel do Connected Commerce, de conseguir unificar tudo isso e, né, calendarizar, no fim das contas. A gente vai precisar ter um tempo de antecedência, a gente vai precisar ter uma programação para que tudo saia coordenado. Quando a gente fala aqui, parece uma coisa simples. Mas é óbvio que eu tenho que ter a mídia conectada com o PDV, conectada com o e-commerce, conectada... Mas na prática, o buraco é bem mais embaixo. Então... O universo do varejo é muito dinâmico, né? Exato. As coisas mudam, oscilam, né? E quanto mais tudo aquilo que foi planejado estiver nas mãos, né? De quem está desenvolvendo e tocando, facilita a tomada de decisão. Porque também é isso, não é que a gente coloca uma campanha, a campanha ela não está performando, a gente continua insistindo nela. A gente está tomando decisão todo dia, enxergando ali aquele objetivo maior que a gente tem, o que foi traçado ou definido, né? Então, o trabalho ele é constante, né? Não é tipo, botamos lá, tá veiculando lá, a gente espera para ver o que vai dar de impressão ou não vai dar de impressão. Não, tem muito trabalho por trás disso. Eu acho que vocês estão falando um ponto super importante, que é planejamento, calendarização, mensuração. Eu acho que isso é o nosso grande desafio e um ponto que a gente sempre toma em consideração quando a gente vai fazer mudanças de rotas, seja por conta de um varejo, seja por conta de um consumidor. A gente teve aí recentemente episódios polêmicos que envolveram uma marca e como que ela se posiciona tanto como marca e como ela está dentro do ponto de venda, independente do canal, para ela poder agregar ao seu consumidor e não perder o seu market share. Que é um outro ponto também que a gente visualiza dentro dessa área e como que a gente consegue conectar a marca, como que a gente consegue conectar os objetivos de companhia dentro da área e dentro do dia a dia, né? E como você falou também, Nath, da questão de evolução, né? Eu vejo como uma grande evolução também, porque a relação que, por exemplo, a gente conhecia com o varejo era uma há anos atrás, sei lá, quando você vai falar de mais tempo ainda, de 7, imagina de 2, né, anos atrás, e hoje como é que tá a evolução, a tratativa, o envolvimento, né, então a construção do negócio também tem que ser com todo mundo conectado, né, então o que era com 2 mãos, agora são 4, 6, 8... Exato. 20. E hoje, acho que um exemplo muito claro disso é quando a gente fala dessa nova onda aí de mídia, que é o Retail Ads. Então, quando começou a surgir com alguns players, né, e viram essa oportunidade de monetizar essa audiência deles, que é riquíssima de informação,
de informação, não só de venda, mas cada vez mais esses varejistas, eles são ecossistemas gigantescos. Então, você está falando da Amazon, você está falando da audiência de Prime Video, você está falando da audiência de Music, você está falando de todos os interesses daquele consumidor, não só do que ele compra, né? Assim como numa Raia Drogasil também, que tem diversas outras fontes de informação sobre aquele consumidor. Então, quando eles viram essa oportunidade de, putz, eu tenho dado, e esse dado ele é muito relevante, ele é muito valor, tem um valor muito grande, vou fazer a mídia aqui. E quando isso surgiu lá atrás, e ainda hoje, né, ainda é visto assim por uma boa parte dos varejos, eles viram isso de forma 100% apartada, né? O comercial é uma coisa, a mídia é a outra. Mas no fim do dia, e é bacana porque até num papo com a Amazon que a gente estava recente, eles falaram, putz, lá nos Estados Unidos é 100% apartado mesmo. A equipe de mídia da Amazon Ads não fala com a equipe do comercial da Amazon. Mas aqui no Brasil, a indústria está se portando de uma forma diferente e mudando até a forma deles de atuar. Então, a indústria está fazendo muito essa pressão para que, putz, não dá para ser duas coisas separadas. Eu preciso, e eu não estou nem querendo que o investimento seja um considerado. Eu quero simplesmente que a gente faça as coisas de forma unificada, integrada, conectada. Porque se a gente não tiver conectado, é isso, a gente vai estar com uma coisa rodando aqui que não tem nada a ver com o nosso objetivo comercial. Ou talvez tem cliente que às vezes você está com um problema para fazer um faturamento, você não conseguiu faturar nada. Ah, mas eu estou rodando uma mídia nesse cliente? Faz sentido? Então, acho que a indústria como um todo tem assim, tentado, em partes conseguido, essa jornada de mudar o mindset do varejo, mudar a forma como eles pensaram lá inicialmente em trabalhar, de que seria apartado. Falar, não vai dar. Quando você chega numa Black Friday, num momento relevante, hoje em dia, eles já trazem o comercial com a mídia, juntos. Coisa que há alguns anos atrás, não. Eu estava vendo a estratégia de mídia aqui com uma pessoa 100% separada do que a gente estava vendo do comercial com outra pessoa. Então, essa comunicação, esse alinhamento e essa conexão é fundamental para que as coisas funcionem. Então, acho que isso é um pouco do que mudou desse relacionamento indústria-varejo. Assim, vem mudando, a gente vem tendo esse desafio de conseguir conectar cada vez mais as coisas. E eu acho que existe um desafio também, respeitando a particularidade Brasil. Exato. Né? Porque eles vêm de uma realidade que eles dominam, por exemplo, quando a gente fala de Amazon, os caras dominam. Sim. Então, talvez eles consigam, de fato, trabalhar dessa maneira apartada e faça sentido. E aqui existem milhares de varejistas e boa parte deles faz parte do nosso convívio de estratégia, de desenvolvimento de estratégia e tudo mais. Então, a representatividade que muitos varejos têm, né? Continuam, né? Então, claro, a gente sabe que a Amazon, ela tem uma expertise, né? A gente estava esperando também por eles, né? A gente tava, a experiência, assim, pelo né? amor de Deus, né? A experiência que eles proporcionam para o consumidor, a experiência de trabalhar com eles tem inúmeras vantagens, né? Mas a gente tem uma questão, né, do Brasil. Territórios, né? A gente tem varejos que eles também são regionalizados ali, que fazem essa diferença na atuação. A gente tem o varejo que ele tem o on e o off, ele não é só o on. Tem inúmeras particularidades. E aí, como você falou, se a gente vai abrir para o B2B, ainda tem mais essa diferença. E eu acho super interessante essa questão de a gente poder trabalhar, né, e construir, né, junto com o varejo. Essa oportunidade que a indústria vem tendo, eu acho que é super positiva para a gente entender como pode se usufruir de tudo aquilo que a indústria sabe, né, como falar com o consumidor e como o varejo tem de ferramenta, dados e informações para cruzar. Eu acho que a oportunidade está aí. Quanto mais conectado, mais oportunidade tiver, é super importante. E, de fato, para cada um dos players, vamos dizer assim, um papo, uma conversa é diferente. Não adianta. Tem suas particularidades, é diferente mesmo. É o momento, né? Essa relação de troca acho que é enriquecedor para ambas as partes, super. Né? Você mencionando aí sobre as diferenças entre canais de Brick and Click, B2B, Pure Players, etc. É algo interessante. E quando a gente cascateia um pouco, né? A gente está falando de players, mas quando a gente vai cascatear para categoria e subcategoria, a gente tem aí grandes players que ainda não estão desenvolvidos em determinadas categorias. Super.
E tem esse entendimento que a indústria pode auxiliá-los, e não só com investimento de ads e etc., a construir essa categoria. Uhum. Então, essa construção é junta. Porque ele tem uma audiência, e aí acho que está, de novo, que a gente está falando de connected commerce, de conexão, né? Um dos grandes desafios é aquele de escalonar. Uhum. Então, se eu tenho um canal que não está desenvolvido dentro de determinado player, eu sei que ali eu tenho um potencial de desenvolver, porque eu tenho shoppers que eu posso escalonar que são de outras categorias. Eles têm o dado, essa troca de dado e esse enriquecimento de conteúdo, de fornecimento de dados da indústria também, acerca do seu consumidor, de comportamento, de cesta, etc., ajuda o varejo a construir e a criar as suas próprias estratégias. Sim. Então, esse trabalho em conjunto, né, por isso também Connected Commerce, faz parte desse relacionamento. Né? E quando a gente pensa nas grandes indústrias de bens de consumo, existe uma área que, quando a gente pensava no offline, ela passou a ter um protagonismo muito forte, que é, por exemplo, a área de gerenciamento de categoria. Mas ainda é, por exemplo, uma área que eu vejo na maioria das indústrias que eu conheço, que ainda não está, talvez, com esse olhar e com esse viés do tanto que poderia virar e falar o que é um gerenciamento, um desenvolvimento de categoria no e-commerce. Exatamente por isso, porque às vezes a gente está deixando ali na mesa um cliente que é desenvolvido numa categoria e não é na outra, e eu poderia estar fazendo alguma coisa ali, né, algum projeto especial para desenvolvê-lo, ou até algum cliente que a gente olha e fala, putz, tem um potencial naquela região gigante, e às vezes esse cliente não está tão bem desenvolvido. Como é que eu, com todos os... Eu sei o que o cliente regional atua, eu sei como é que o outro cliente nacional atua, então como é que eu ajudo, né, a desenvolver esses clientes? E eu acho engraçado que durante a pandemia tinha muito cliente, às vezes pequeno, bem, assim, regional mesmo, que às vezes buscava a gente para fazer uma reunião e falar assim, cara, eu tô começando meu e-commerce, o que eu faço? Né? Então, como é que eu faço para ter essa página de produto que tem um conteúdo embaixo? Quem que é o fornecedor? Então, a gente tinha muito essas conversas e isso ainda acontece, assim, eu sou do Rio de Janeiro e você olha, por exemplo, grandes redes de supermercado do Rio de Janeiro que você não tem e-commerce. Você tem um Mundial, um Prezunic, um Guanabara, que se você quer saber qual é o preço que tá lá, você tem que ir no encarte do site. Então, assim, eu tava ali na semana passada e eu queria comprar uma carne. Eu falei, quanto será que tá a carne? Onde que será que tá mais barato? Eu olhei o encarte digital. Assim, eu falei, meu Deus, eu tô em que ano? É verdade. E são mercados Digital gigantescos. Pages, né? O consumo lá também no Rio de Janeiro, eu costumava dar como exemplo. Há anos atrás, eu via minha mãe. A minha mãe ia todo santo dia no mercado, porque tinha o dia que promocionava uma coisa, Feira, dia do e ela ia açougue. muito no Mundial. Então, assim, eles tinham esses incentivos e é muito louco, né? Exato. Mas olha que interessante o que a Nath falou, né? A busca dela por entender preço diretamente no varejo. Ela já foi, eu já sei que tem, deixa eu ver se tem. Exato. Né? Então, a gente teve, até recentemente a gente estava falando de um projeto, né? A gente tem os buscadores de preço online, né? Eu posso de ainda. Mas o quanto ficou condicionado as pessoas estarem dentro do varejo de fato, acho que a experiência que a indústria de telefonia, né, proporcionou, né, com venda de celulares ali, né, o crescimento, isso era muito natural, então as pessoas procuravam já diretamente e isso foi condicionando, né? Então, eu acredito que a maioria dos consumidores, né, que se tornam shoppers e estão propensos a comprar, eles já chegam no varejo acreditando que eles vão conseguir informação ali. E a gente reter essa pessoa nesse momento que está ali é a chave para a gente garantir a performance, porque ela já está no ambiente de compra. Né? Então, se ela chegou simplesmente ali, né, por ela, né, como que a gente proporciona a mensagem adequada, né, e apresenta nossa campanha, os produtos, né? Se ela ainda não chegou lá, como que a gente leva ela até lá? E cada um tá numa fase, é isso que a gente falou, né? Tem varejo que a gente tá tão desenvolvido que eu tô falando de retail ads, que eu tô falando de Google Shopping, que eu tô falando de recompra, audiência, etc. E tem varejo que talvez eu deveria estar pegando pela mão e falando, vamos desenvolver aqui, porque eu acho que também, muitas vezes, a gente, né, o mercado como um todo, ele é muito concentrado nesse eixo
São Paulo, bolha, onde a gente acha que, né, eu faço todas as minhas compras pelo Rappi. Mas é isso, eu fui pro Rio de Janeiro e já não é a mesma realidade. Imagina que quando você vai pro Nordeste, que você vai para outros lugares. Então, eu ainda acho que essa regionalização, esse detalhamento para desenvolver realmente clientes mais regionais, eu ainda acho que é uma oportunidade, assim, para as indústrias. Porque é mais rápido, fácil, escalável você fazer nos grandes. Mas quando você olha para o Brasil é gigante, tem muita gente que está em outro momento. Então, eu vejo assim, tem um lado de como é que eu tenho a mensagem certa, correta, no momento correto, em quem já está desenvolvido. Mas tem um mar de gente ali que, como a Martina falou, a mãe dela vai no Mundial. Então, assim, é lá que ela quer ir. Ela não quer ir no Google Shopping, ela quer ir no Mundial. Ela quer saber se naquele dia a carne tá mais barata que eu ali. E, no máximo, ela vai ali no outro do lado, se o outro do lado tiver uma boa estratégia, de repente, conseguir impactar ela. Mas ela não vai sair dali do local onde ela vai para fazer as compras do mês dela. Então, não é todo mundo que vai estar tão digitalizado a ponto de falar, às vezes eu tô comprando aqui no Rappi, no açaí que fica no bairro 3 pro outro lado ali, vai demorar e tudo bem, porque ainda vai chegar hoje. É o hábito. E o hábito de cada um, ele vai ser muito diferente de acordo com o momento, né? Acho que é aquela velha história do... quando o YouTube nasceu, antes já tinham tentado um outro YouTube que não deu certo, que não era o momento. Quando o Airbnb nasceu, já tinham tentado outros tipos de aplicativo nesse mesmo formato. E as pessoas falavam, nossa, não, vou botar meu apartamento para alugar, minha casa. Vou colocar meu cartão de crédito aí num site que eu não sei e vou fazer uma compra, né? Então, eu vejo que é o momento que a pessoa vai estar já realmente disposta, disponível e... Às vezes não adianta a gente forçar. Talvez agora, se o Mundial fizer trazendo de novo... talvez se agora ele fizer um e-commerce, para aquele público dele pode ser que nem seja ainda o momento. Porque o momento vai ser daqui a um ano. Então, nem estou dizendo que eles deveriam estar e não estão, mas exemplos de como ainda tem muita digitalização aí pelo Brasil afora para acontecer. E sem contar, Imagina. Sem contar também de um nicho muito específico que são os mercados de proximidade. Ou seja... de condomínio, de bairro, aqueles minis, todos eles estão crescendo vertiginosamente, quase errei aqui a palavra. E a gente tem um consumo absurdo nesse segmento. Essa digitalização, essa troca, esse desenvolvimento entre indústria e clientes, se os clientes não tiverem esse entendimento e não trabalharem de mãos dadas com a indústria, com seus gerentes de categoria para esse desenvolvimento, a gente vai ter aí outros que vão crescer e vão tomar esses mercados. Não estou falando que o Mundial vai... Não, sem dúvidas, mas aproveitando o gancho, até porque a gente passa por esse assunto e acho que está conectado aqui, porque a gente meio que quase fala dele e volta, mas a questão do awareness. Como é que isso já vem mudando também essa relação das marcas com os varejistas, né? Como é que isso vem com essa proposta? Porque eu vou aproveitar o gancho que a gente estava falando, hora e meia vem, aí volta, aí vem, mas eu acho que era importante, é um tema importante a questão de trazer essa relação das marcas com o varejo, não somente o além da... E eu acho que isso está conectado, está dentro do Connected Commerce, né? Como é que tu trabalha essa relação? Eu acho que cada vez mais esse desafio de que quando você estava 100% separado, né, as iniciativas, o comercial, da mídia, do ponto de venda, cada um estava correndo para um lado. Então, acho que a gente começa a tentar falar, tá, onde que eu vou começar a juntar? Começamos a juntar muito pelo comercial. E eu vejo isso também em outras indústrias, né? É muito o trade junto com o retail ads, por exemplo, junto com a mídia, mas essa mídia mais focada em conversão. Sim. E aí, eu acho que o grande avanço daqui para frente, né, da onde a gente vai, né, e quer chegar, é cada vez mais estar conectado com as grandes comunicações e ondas que que as marcas, né, no nosso caso, forem fazer. Então, conseguir falar, putz, eu estou com uma campanha no ar que ela está trazendo essa mensagem, essa comunicação, esse awareness aqui para, né, Neutrogena, por exemplo,
como é que no e-commerce eu reforço essa mensagem? Não necessariamente o e-commerce ele vai ser só isso. A gente tem diversos exemplos, a gente fez isso bastante esse ano. O e-commerce ele não vai ser só um compre aqui, X% de desconto. Ele também vai estar refletindo essa mensagem. Então, hoje, dentro dessa jornada que não é mais jornada, que é um ecossistema, a pessoa que está dentro do e-commerce não necessariamente é uma conversão. Isso é até um educacional importante que a gente precisa fazer dentro das indústrias, né? E para o nosso próprio público interno, né? Quando a gente fala, eu estou investindo no e-commerce, as pessoas acham que estou investindo em conversão. E não necessariamente. Quantos formatos ali dentro a gente tem que estão comunicando a campanha da marca? A gente teve uma campanha agora de Johnson's Baby, de nananina não use álcool na pele do seu bebê. E se a gente olhasse dentro do search dali do varejo, aparecia uma imagem com... Se eu buscasse um concorrente, você colocava lá, bom, você vai usar álcool na pele do seu bebê? Não use, nananina não. O único sem álcool é o Johnson's Baby. Então, isso é a construção de marca no finzinho do funil, quando a pessoa está procurando. Pensa que assim, se alguém está procurando aquela marca no search, ela realmente está com uma intenção de compra. Então, então é uma mídia de conversão? Não. Assim como uma televisão, né? Se você vai para a TV aberta, muitas vezes as pessoas falam, televisão, então é awareness. Não, se eu vou para a televisão fazer o encarte do Guanabara, né? Carne do desconto na terça-feira... Isso não é awareness, isso é conversão. Então, acho que esse mapa, né, essa matrizinha entre o meio que eu tô veiculando algo e a mensagem que eu tô veiculando algo é o que efetivamente dá o produto de se é um awareness, é uma conversão ou, enfim, não necessariamente tá no e-commerce é conversão, tá na TV aberta é awareness. Então, acho que esse é o grande desafio. Como é que a gente cada vez mais se conecta, principalmente com o calendário de mídia, o calendário de ativações de marca, para que a gente construa a marca cada vez mais no e-commerce, como esse exemplo que eu dei do Nananina não, como outros que a gente fez ao longo desse ano, mas começar já desde o início. Calendário integrado, conectado 100%, para que a gente faça já uma jornada única para o consumidor e dessa forma, né, que ele consiga em todos os pontos que ele tiver contato, ele ter a mesma mensagem. Eu acho que é isso que vai fazer, é a consistência, é a repetição de mensagem, de key visual, de tudo que vai fazer com que ele entenda, né? Que nananina não, álcool na pele do seu bebê não. Então, se não tiver uma repetição, pode virar uma paisagem. E o e-commerce, ele é uma forma de eu reforçar essa mensagem, ter consistência e ter um awareness dentro de um ambiente que, supostamente, seria de conversão. E 100% favorável. 100% favorável. Exato. Essa força de a gente ter essa consistência que a Nath falou, né? A gente enxergar e compreender o shopper da melhor maneira para a gente poder adequar a mensagem, né? Para aquele momento, né? Ou para aquele formato que a gente está utilizando, né? Qual a intenção que a gente está tendo ali, né? Então, a gente tem muita conexão, né, com o time de mídia, né, na agência, para a gente poder alinhar isso, né? Aquilo que está sendo construído de mídia, né? A gente refletir também nas mensagens de marca ali para a gente ter essa adequação, né, e a compreensão do shopper. Também se aproveitar da melhor maneira dos conteúdos que o varejo proporciona para a gente construir awareness, né, para as nossas marcas. Aquilo que fizer sentido. Então, a gente já teve oportunidades, né, com conteúdos, sazonalidades que o varejo construiu, né? Como que a gente se aproveita dessa audiência para falar aquilo que a gente precisa, porque faz sentido, a gente cria uma conexão ali e fortalece aquela mensagem que já está acontecendo da marca, né? Então, são diversas ferramentas, né? Não é um ou outro, ou só isso aqui que você usa vai dar certo, né? A gente precisa cada vez mais compreender, né, esse ecossistema de consumo para a gente ter um melhor entendimento do shopper, para se adequar àquilo que ele está disposto a interagir em determinado momento, seja dentro do varejo, seja fora do varejo, seja na transição, no momento que ele está chegando no varejo, né? Então tem muita coisa aí realmente para estar conectada. E dentro desses mecanismos a gente também tem algumas coisas interessantes, né? Que a gente pode começar uma experiência de marca a partir da compra. Também. Acho que a gente tem os encartes que a Nath acabou de mencionar, o RAP, né? Que ela faz
muito rápido. O sampling que você recebe No Rappi, no Rappi, onde você consegue ter uma construção de marca que está na TV, que está no teu celular, na tua rede social. De repente você recebe um encarte para escanear um QR Code, ter uma experiência com aquela marca, que às vezes até o concorrente, você comprou o concorrente e aí o encarte e o sampling vem dessa marca que está te impactando durante toda uma jornada. Você acaba considerando aquilo, você acaba consumindo por um sampling e tendo uma mensagem de marca que você consegue ali dentro de uma jornada de conversão trazer a experiência de marca. Então acho que hoje... Acho que o canal Perfumaria também tem feito isso muito bem, né? Demais. O canal Perfumaria é o tempo todo, não, amostra grátis para você testar aqui meu produto, um mini size para você testar, um brinde para aumentar, né, a tua experiência. Então, se você comprou acima de X reais, você ganha uma super necessaire, ou uma mala, ou uma mochila. Tem bastante. Então, é um canal que ele é muito voltado para essa experiência, né? Então, não é só uma compra, a pessoa já abre aquela caixinha falando, ai, quais será que vieram as amostras? Porque, né, eu tava vendo outro dia um meme que era a matemática da compra online, que é quando a pessoa fala, não, eu comprei isso aqui, mas se eu ganhei 10 amostras, eu nem paguei então, porque a amostra já tá pagando o produto Brasileira que eu coloquei. demais, né? Então, acho que foi essa sensação que muitas vezes a gente tem, né? E essa experiência de compra, que, por exemplo, no canal Perfumaria, acho que eles têm, né, desde o princípio, desenvolvido muito bem. Então, acho que essa experiência começa em qualquer momento. Na compra, no sampling, no momento que você está em loja ou no e-commerce. Vai muito da estratégia, né, que a gente quer comunicar, como que a gente quer comunicar a marca e a gente trazer toda essa experiência, essa mensagem aí de awareness, reforçando aí a presença de marca e estando na consideração e presente no dia a dia do shopper, do cliente. Tudo isso que a gente falou reforça o que é o Connected Commerce, a importância dele. Olha o quão é importante ter esse mindset, né? Para acelerar essa transformação digital dentro da indústria, para você compreender melhor cada um dos varejos, canais, né? Dentro e você da indústria, poder... dentro do varejo, Isso, dentro e do varejo. de tudo, né? De tudo, para você Imagino. garantir, né, a excelência naquilo que você está se propondo a fazer. Então, de fato, é um trabalho que ele vai além da conversão, né? Então, é a consolidação de construção de marca com um público muito qualificado dentro de um ambiente onde ele pode estar já considerando determinado produto ou marca, ou não estar considerando, passar a considerar, como o exemplo que você deu de Johnson's Baby, a gente blindar, né, uma determinada marca ali, né, para garantir a melhor experiência, porque a gente está oferecendo a qualidade e a excelência do produto. Então, tem muitas oportunidades e desafios ali a serem desbravados de uma forma contínua, para gerar consistência. Pegando gancho nisso, o que vocês acham? Então, qual é o próximo passo de Connected Commerce? Eu ia falar, hein? Eu ia falar uma coisa que talvez o próximo passo, eu acho que a gente tá falando, né, sobre um ecossistema B2B, onde a gente está falando de indústria, varejo, toda a cadeia, aplicativos e etc. E a gente tá falando sempre focado no consumidor, né? Então a gente está falando sempre em prol do consumidor, como que é essa jornada, como que é essa experiência dele, como que a gente pensa no consumidor para ele ter a mensagem e tudo mais. Eu acho que o próximo passo é a gente começar a trabalhar melhor o first party data. Então, trabalhar melhor os dados desse consumidor, esse comportamento, porque uma vez que indústria, varejo tem dados do consumidor, esse vínculo desses dados, a gente começa a entender que um mesmo consumidor ele pode consumir a sua marca, pode consumir a marca dela, a sua, às vezes ou no mesmo canal ou em canais diferentes. Então, o meu consumidor, ele pode comprar a minha marca no Rappi, como ele pode comprar a marca do meu concorrente, sei lá, no Corner, por exemplo, ou na Amazon. Mas é o mesmo consumidor. Sim. Então, como que eu consigo trabalhar ele
e fidelizá-lo dentro desses canais, mas também como que eu consigo ter um entendimento da transição de um consumidor no incremento de cesta das minhas marcas em diferentes canais. Então, trabalhar o First Party Data, para mim, acho que seria o próximo passo, talvez um sonho, porque a gente vem falando isso há alguns anos, né? Mas eu acho que essa maturidade que a gente comentou um pouco antes é o que pode trazer esses dados para a mesa, essa pauta para a mesa, e quem for o pioneiro, eu tenho certeza que vai ali despontar com as indústrias e é ali que a gente vai conseguir trabalhar, entendeu? Você sair do modelo marca a marca, né? Mal bem pensa, né? Na Kenvue a gente trabalha com diversas marcas. Mas e óbvio, né? A gente vai ter que construir individualmente cada marca, mas como é que eu vou além, né? Dentro desse cenário eu falar com entendendo aquele consumidor, personalizando aquela mensagem. Eu sei qual é o tipo de compra que ele tem dentro do varejo. Então, eu posso colocar as minhas marcas de uma forma mais natural dentro dessa jornada dele. A gente sabe o quanto que acontece de um consumidor que está comprando a minha marca num varejo e a outra marca na outra, porque quantas pessoas sabem que Johnson's Baby e Neutrogena são pertencentes da mesma empresa? Então, cada vez mais atuar com esse consumidor, efetivamente, entendendo quem ele é. Eu lembro que a RD trouxe pra gente esse exemplo, né? Às vezes a gente, numa mídia tradicional, segmentaria uma pessoa por 60 a mais. Eu quero falar com 50 a mais, 60 a mais. Se eu tenho uma audiência ali da RD, eu sei que às vezes eu tenho 50, 60 a mais que compra multivitamínico porque provavelmente é um atleta. Enquanto eu tenho, talvez, pessoas de 30 anos que compram uma cesta gigantesca de remédios, que tem doença crônica e etc. Então, não é mais sobre a idade, não é mais sobre sexo, não é mais sobre a região, que era o nível de segmentação que a gente conseguia fazer no passado. Eu consigo ir até o micro nível de detalhe de quem é essa pessoa, o que ela está consumindo, e poder colocar as minhas marcas de uma forma mais conectada e presente dentro dessa jornada deles. Eu vejo talvez uma oportunidade, aí, um caminho a ser traçado a partir da experiência que a gente vai proporcionar, de fato, dentro do varejo, junto com o varejo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que essa transição das gerações que começam a ter mais poder aquisitivo para também fazer compra. Então, a gente já sabe, a gente até comentou fazendo jabá do outro episódio que a gente teve, se não viu, assista o episódio de data. Aqui uns episódios de data, o quanto, por exemplo, o TikTok hoje também já é uma ferramenta de pesquisa. E esse público que está lá, né, não tem utilizado tanto o Google para fazer pesquisa. Quer dizer que as pessoas não estão pesquisando mais no Google? Não. Mas a gente tem, talvez, um grande desafio aí, né, de a gente proporcionar uma experiência, né, que vai fazer com que as marcas se conectem com esse público, e um público completamente nativo do universo digital. Um público que está propenso, por exemplo, a fazer doação numa plataforma ali para interagir numa live NPC lá, interagir, brincar com as pessoas, e ele está transicionando ali. Então, isso é muito diferente. Então, eu enxergo que Connected Commerce provavelmente vai proporcionar essas experiências diferenciadas juntamente com o varejo, para a gente criar conexões mais relevantes e efetivas com esses públicos. Talvez fazendo um paralelo a anos atrás, quando a gente olhava para o varejo tradicional, varejo físico, né? A maioria das marcas queria fazer o gerenciamento de categoria. Eu quero ser dona desse corredor, proporcionar a melhor experiência, um negócio incrível. O que é isso nesse ambiente digital que a gente está construindo? Talvez aí é o desafio, o caminho, um dos caminhos, né? Porque acho que não vai ser um só, são inúmeros, né? Que a gente tenha que trilhar aí, e essa proximidade com o varejo talvez vai facilitar. E aí talvez com essas experiências a gente possa garantir uma compreensão melhor desse First Party Data, né? Como que a gente consegue falar diretamente com essas pessoas. A gente não ter, talvez, ali barreiras, né? Para a gente interagir diretamente com elas. Você me fez lembrar aquela coisa, né? De fazer as parcerias. Você falou do corredor, né? Quando a gente faz um retrospecto aí, quero forrar o corredor. Então,
deixar de azul, deixar de verde, gerenciamento etc. de categoria. Era isso, deixar o mundo encantado ali. E as parcerias, né, também, eu acho que é algo que isso tende a se fortalecer. A gente vem vendo collabs aí entre indústrias que não se conversavam, né? A princípio, né? Você pega, eu não vou mencionar a marca aqui, mas você pega uma indústria de cosméticos que se associou a uma marca de games. E aí você fala assim, meu Deus do céu, por que essa marca de games quer estar aqui? Porque ela não estava presente naquele canal. Então assim, putz, tá aqui a oportunidade. Se ele vendia naquele canal 1,5 milhão de unidades, vamos falar assim, no mês, com esse collab ele vendeu 5 milhões. Sim. Então, essas parcerias, essas conexões entre marcas também, ela pode ser aí um fator bem interessante como progresso ou como vem posteriormente. E o quanto isso é interessante no sentido do buzz que isso gera, né? Não dá para falar que também não gera awareness, né? As marcas estão sendo faladas, o público está conectado, tem uma questão emocional ali, que às vezes puxa as pessoas ali, né? E fazem com que elas interajam ainda mais, né? Não necessariamente com o conteúdo, desse exemplo que você trouxe ali, né? Não necessariamente com o conteúdo. Muitas pessoas estavam gerando conteúdo por conta dessa collab, né? Então, é um ponto, acho que também interessante, e aí eu acho que talvez o desafio também, né? Como que as indústrias, né? Sejam elas através de marcas, elas se conectam com o mesmo propósito. Porque também tem essa diferença, né? Não é um negócio simples ali, não, vamos conectar, vai fazer tudo sentido, né? Cada um tem a sua estratégia, cada um fala de uma maneira, às vezes até mesmo com o mesmo público, o mesmo target ali, né? Como criar esse elo e essa conexão, né? Isso. Sem dúvidas. Gente, incrível. Incrível. Obrigada mais uma vez, Nath, pela tua presença aqui. Eu acho que a gente tem que fazer um segundo papo, porque eu acho que esse de tendência se prolonga ainda mais, né? Quando a gente vai falando de oportunidades que a gente tem. Connected Commerce é algo que a gente se orgulha bastante de ser parte do nosso core também. E eu acho que você vem fazendo também, construindo um trabalho maravilhoso. Obrigada por compartilhar teu dia a dia com a gente também, porque isso é essencial. Tá conectado com tudo que a gente falou, assim, também, né? De parceria, de trabalho com cliente e tudo mais. Puxação, rasgação de seda não, gente. É verdade. A gente tenta trabalhar ao máximo, dando as mãos, porque acho que as dores são de todos, né? E quanto mais gente tá no propósito de ajudar e fazer diferente, melhor. Mas muito obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês, obrigada pela parceria todos esses anos também. Acho que é isso, a gente vem... quando você falou qual é o futuro, né? O que vem por aí, eu acho que é sempre se reinventar. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né? E aí, a gente nem vou abrir um monte de exemplos. Imagina, daqui a pouco eu tô abrindo meu plano, tô fazendo brincadeira. Mas eu acho que é sempre se reinventar, é olhar para onde que o consumidor tá indo. E essas parcerias também, né? Do behind the scenes aqui, das agências, né? Dos parceiros de negócio mesmo, elas também vão se reinventando. Então, a nossa relação com parceiros de negócio, que era de uma forma, ela vai sempre evoluindo. Então, agradeço super aqui o convite e a parceria que a gente também sempre teve aí nos últimos anos, sempre se reinventando para a gente conseguir sair do outro lado da melhor forma. Obrigada, Nath. Obrigada. Gente, aqui a gente encerra hoje o GS Talks, mas voltamos com mais episódios. Se não assistiu os anteriores, volte aí, faça aí bastante likezinho pra gente, dê bastante like, aproveite e compartilhe também. Quem sabe você não estará aqui no próximo encontro. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.